Vamos orar então? Quero te pedir a baixar sua cabeça e que a gente peça que esse momento seja um momento aí de Deus falar com a gente. Senhor Deus, eu agradeço por esse momento desse culto missionário e eu agradeço aqui especificamente por tudo que aconteceu até agora. E eu te peço, Deus, que esse momento de leitura da Tua Palavra, exposição da Tua Palavra, seja um momento onde a gente possa ser edificado, exortado, tudo aquilo que o Senhor quiser falar com o Teu povo, o Senhor tem a liberdade agora, Pai, a gente coloca o coração aberto para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus continue sobre nós, amém? Que bom estar aqui mais uma vez para participar com a igreja querida de Jundiaí. Eu fui convidado pelo Mateus para trazer uma palavra sobre missões, mas eu estou pensando que a igreja aqui já está bem envolvida, né? Já está bem entrosada no assunto. Então, eu não estarei falando para neófitos ou para leigos propriamente, mas nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, e eu convido você para que abramos juntos no livro de Apocalipse. Quero agradecer ao conselho e ao pastor Isaías, que nos convidou também para estar aqui. E fico grato a Deus, porque nós estamos também representando aqui uma organização chamada AMA. AMA é uma sigla que quer dizer Associação em Missão de Apoio. Nosso objetivo é apoiar os missionários de uma maneira que eu vou explicar mais depois desse nossa conversa em torno da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 2, em 3 trechinhos, e depois saltaremos para o capítulo 3. Você abrindo, eu vou esperar você acompanhar os versos que eu estarei lendo. Na narrativa que João faz para 7 igrejas, e nós vamos ler uma parte apenas, começando no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, depois nós saltaremos para versículo 12 e 13, depois nos versículos 18 e 19, depois nós vamos para o capítulo 3. Então, Apocalipse capítulo 2, versículos 1, 2, 3. Primeiro, podem acompanhar comigo, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora, versículo 12 e 13, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículos 18 e 19, do mesmo capítulo 2, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo
e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu lugar, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Agora vamos para o capítulo 3, verso 7 e 8. Talvez você só vire a página. Capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu escolhi estas poucas palavras de todas as 7 cartas com um objetivo de falar para os irmãos sobre sinais da vida de Cristo na igreja. Aqui nós temos, nas 7 igrejas, sinais visíveis da vida de Cristo, mas estas igrejas, as quais nós vamos conversar um pouquinho, elas foram expoentes nesse aspecto. E em vários momentos nós podemos ouvir pregadores falando coisas lindas. Eu até quero de antemão dizer que eu não estarei aqui hoje falando de coisas negativas de nenhuma igreja, nem do passado, nem do presente e nem das igrejas que virão pela frente. Nós queremos mencionar coisas importantes da igreja do Senhor Jesus, que faz parte da nossa vida, que faz parte da sua vida, e você faz parte do corpo desta igreja. Em um certo lugar nos Estados Unidos, quando era um tempo de inverno muito rigoroso, como sempre há por lá, um senhor estava viajando com seu carro, e os carros são bem preparados para enfrentar o gelo e neve, mas ele teve a desventura de que o carro dele, em certo lugar, quebrou. E o tempo estava piorando, muita neve, muito frio. E ele então pensou, se eu ficar aqui, vou morrer congelado. O que eu vou fazer? Ele pensou um pouco, deixou o carro dele, falou, eu vou andar, porque pelo menos eu estarei em busca de um socorro por aí. Ele saiu à procura e andou, e já começava a escurecer, e ele estava ficando exausto e desanimado, até que bem longe ele avistou uma luz. Então ele fez um grande esforço e dirigiu-se para aquele rumo daquela luz, e lá ele chegou, e o dono daquele lugar o recebeu prontamente, alegremente, deu roupa seca para ele, deu comida quente, cobertores, e ele ali passou a noite. Na manhã seguinte, ele, agradecido ao homem, disse que tudo o que havia acontecido, que ele tinha se perdido porque o carro quebrou, e ele disse, eu creio que Deus preparou para mim a vida do Senhor para ter essa lâmpada aqui, senão eu tinha desfalecido. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Por que o senhor costuma deixar uma lâmpada acesa assim, nesse lugar? Ele falou, sim, eu deixo toda noite uma lâmpada acesa, especialmente no tempo do inverno e das nevascas. Sabe por quê? Porque um dia eu estive perdido como você. E eu de longe avistei uma lâmpada como esta aqui, e eu fui salvo por esta lâmpada. E eu
fiz um pacto comigo mesmo que eu jamais deixaria a minha lâmpada se apagar na minha casa, para que o andante, o viajante, o perdido pudesse enxergar um momento de salvação para ele. É interessante que, quase que passando para outro assunto, mas não é, eu vou fazer a ligação. Quando há um acidente qualquer na estrada ou na rodovia, o pessoal chega e leva a pessoa acidentada para o hospital. Os médicos, os enfermeiros, a primeira coisa que eles fazem é ver os sinais de vida que existem naquela pessoa. Eles fazem os exames primários e depois eles vão aprofundando para segurar aquela pessoa o melhor possível. E eu creio que com a igreja, as igrejas do Apocalipse, o que Deus fez aqui, depois que ele disse, em todas as vezes que nós lemos, ele disse, eu conheço você, eu conheço as tuas obras, eu sei por onde você anda, eu sei por onde você andou, eu sei o que você pensa, eu sei o que você anda fazendo, as suas práticas, eu sei. É como que Deus estivesse olhando para a igreja e fazendo um diagnóstico. E para algumas igrejas, ele não fez um prognóstico muito bom. Mas para outras, ele fez umas asseverações muito espetaculares, como foi para a igreja de Tiatira, Pérgamo, Filadélfia. Essas igrejas foram expoentes do seu tempo. Nós vamos notar, eu quero notar com os irmãos aqui hoje, 3 sinais vitais na vida da igreja, que estavam presentes na vida das 7 igrejas do Apocalipse, porém alguma igreja ou outra igreja não manifestavam a vida de Cristo. Existe uma igreja que Deus, eu nem vou dizer qual era, mas Deus disse através de João, você diz que está viva, mas você está morta. O diagnóstico de um médico, quando diz, você está morto, pode enterrar. E é impressionante como nós vemos igrejas que estão como andando como mortas. Eu não quero falar das igrejas que estão mortas, eu quero falar do primeiro sinal que uma igreja viva apresenta da sua vitalidade de Cristo na vida dela. Era aqui, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso mostrava uma dinâmica de trabalho evangelístico arrojado. E a carta o livro de Apocalipse foi escrito lá pelos anos 80, 90. Não se tem uma data exata, mas era quando João, já no final da sua carreira, estava prisioneiro na ilha de Patmos, e ele escreve essas cartas para aquelas igrejas que já tinham pelo menos 50, 60 anos de vida. E para a igreja de Éfeso, ele dá os elogios, porque a igreja de Éfeso, ela esbanjava força, vigor. Ela era um expoente na sociedade, mesmo que era difícil ser cristão, era perigoso ser crente naqueles dias, porque a pessoa estava colocando o pescoço na guilhotina, literalmente, para ser morto ali, ou de outra maneira jogado às feras. Mas a igreja de Éfeso, ela exportou missionários, ela sustentou missionários, sustentou Timóteo, ela sustentou outros missionários em outros lugares. Ela era uma igreja viva, mas não era uma igreja perfeita, não era uma igreja
que você podia olhar assim, nossa, quanto santo ali, e eu aqui estou sobrando, eu não sou como eles. Eles eram gente como a gente, pessoas como nós, sofredoras, pessoas que se irritavam com coisas erradas, pessoas que lamentavam as perdas, lamentavam os infortúnios da vida, que nós não temos muito como fugir. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, os que têm grande sorte chegam a 90, 100 anos, já tem gente chegando a mais de 100 anos, mas uma coisa é certa, que todos nós vamos para o mesmo caminho. A igreja de Éfeso enfrentou, ela tinha uma dinâmica de evangelismo fantástico, porque primeiro ela precisava se reunir nas cavernas, precisava se reunir embaixo das árvores, precisava se reunir nos antros da terra. Mas eles levavam gente era interessada de ir saber o que andava acontecendo na igreja de Éfeso. Era uma igreja cheia de vida, os sinais da vida estavam lá. O segundo sinal que eu vejo na vida de uma igreja que está mostrando para todos é o seu modo de expressar a fé. A igreja de Tiatira tinha um modo espetacular. Eles agiam de acordo com o intenso amor que era imposto pelo Espírito Santo sobre a vida deles. Quando chegava alguém na igreja, ele só faltava carregar no colo. Era uma igreja que Deus falou, o seu amor é grande. O que essa igreja anda fazendo é espetacular. Precisa continuar, pastor. Não pode dizer, está bom o tanto que nós já fizemos. É preciso, foi dado a largada, agora precisamos continuar. Precisamos alcançar outras camadas. Precisamos ir além. Precisamos ir além das nossas fronteiras. Precisamos desafiar pessoas, mas sem nos desafiar primeiro aqui dentro, isso é impossível. A igreja de Tiatira tinha um modo de expressar a fé que era fantástico. Existia na igreja uma conexão especial, constante no trato entre os irmãos. Os irmãos eram a mesma coisa lá dentro da igreja quando estavam cultuando, dizendo a paz do Senhor, e quando se encontravam na rua, no trabalho, aonde fosse, era a mesma solidariedade, era a mesma camaradagem, era a mesma firmeza, era o mesmo amor que estava fluindo, fluindo, fluindo. O livro de Atos narra que milhares de pessoas vinham para a igreja primitiva por causa do jeito deles viverem. Não era nem tanto pela pregação que os apóstolos faziam, mas é a maneira que eles se conduziam, conquistava as pessoas. Outra coisa interessante que me ocorre, como o terceiro sinal de vida, primeiro sinal de vida, então, é a garra no evangelismo. O segundo é a maneira como eles faziam esse evangelismo, como eles viviam o evangelho. Eu estou me lembrando agora que há uns 35 anos atrás eu conheci um rapaz e ele contou a sua história naquela época. Ele veio do Rio de Janeiro, eu conheci lá em Umuarama, porque ele estava namorando uma moça de lá, que era até meio parente nosso. Então ele contou o seguinte, o Jorge, eu estava na minha igreja, mas antes de eu me converter, eu não via nada, eu não conhecia nada, eu não conversava com as pessoas. No dia que eu aceitei o Senhor Jesus,
eu abri meu coração de uma maneira e ele ficou tão largo e eu estava inquieto. E eu cheguei para o meu pastor um dia e disse: pastor, arranja qualquer coisa que eu possa fazer aqui na igreja, porque eu aceitei a Cristo, não foi só para mim, mas eu preciso servir os meus irmãos. Ainda que o Senhor tenha alguma coisa que seja do mais difícil, mais humilhante, eu vou limpar os banheiros. Posso, pastor? Vou limpar os banheiros da igreja. Ué, Jorge, fica à vontade. E ele fazia com carinho, com capricho, arranjou escovas, limpava os vãos dos azulejos, deixava perfumado. Ele fazia com um amor tremendo que nunca ninguém tinha notado. E o Jorge disse: mas eu quero servir mais ao Senhor Jesus. Eu sou grato a Ele porque Ele me salvou da perdição, das drogas. Ele morava lá no Rio de Janeiro. E ele então foi e decidiu ir para o seminário. Hoje, o Jorge é um dos grandes pastores no Rio de Janeiro. Ele e a sua família pastoreiam. Ele se converteu na igreja presbiteriana independente. É interessante que quando você é tocado por Deus, dá uma vontade de fazer alguma coisa importante para Deus. Outro sinal que eu queria mostrar, chamar a atenção, que me ocorre na vida da igreja, e a igreja às vezes fica achando, mas essa igreja, ela precisa ser muito santa para fazer isso, para ter garra no evangelismo, para ter amor dessa maneira. Ela precisa de fato se santificar, mas aqui na terra a igreja não é perfeita. Da maneira que nós vivemos, falta muito para chegarmos na perfeição que Deus quer. É que a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja abençoadora. O que vocês estão fazendo? Começando. Vocês estão no embrião. A igreja de Cascavel, onde morei por algum tempo, até recentemente, de onde veio a Juliana, eles começaram a sustentar um missionário, 2 missionários, hoje estão com 25 missionários. Então Deus vai abençoar, porque se a igreja é abençoadora, Ele corresponde à altura. Essa é a verdade. William Colgate foi um dos homens mais ricos da sua época. Já é falecido, é claro. Ele viveu no começo do século XIX para o século XX, e ele saiu da casa dele com uma mochila nas costas. Naquele tempo era um saco desse de colocar batata. Ele saiu com a roupa do corpo e um pouquinho de roupa dentro e saiu viajando. Ele falou: eu vou arriscar a vida por aí. E ele saiu e foi. No caminho ele encontrou um senhor grisalho e disse: onde você vai, meu filho? Ele falou: eu vou indo por aí, eu vou procurar resolver a minha vida, eu quero fazer alguma coisa na vida que tire-nos dessa vida michuruca que a gente vive aqui. Aquele homem falou: então espera aí, eu vou orar por você. Pôs a mão na cabeça dele, orou, e ele foi embora na bênção. Ele começou a progredir e construiu um império. Só que ele começou a dar o dízimo, e depois ele achou que o dízimo era insuficiente, ele passou para 20%, e depois achou insuficiente, passou para 30%, e no auge ele ficava com 10% e dava 90% da sua riqueza para a evangelização do mundo. Então, se nós queremos crescer, temos que ser como a igreja de Filadélfia, que se lançou para o reino de Deus crescer. A nossa casa não é aqui neste mundo. A gente vive aqui tão pouco, mas é um fiapo de cabelo comparado com a eternidade que nós vamos adentrar.
uma menina foi chamada pelo seu pai, que estava moribundo, e o pai disse, chame a menina que eu amo tanto, eu quero me despedir dela. E ele falou, filha, o papai vai embora, e vocês vão ficar, cuide da mamãe, ajude ela, papai não vai viver mais aqui. Aí ela disse para ele, papai, para onde você vai? Você já fez uma casa tão bonita quanto essa que nós moramos. O senhor tem uma casa lá? E ele virou para o lado e chorou e disse que não tinha uma casa. Creio que todos nós temos essa casa. Temos? Você e eu temos. Agora nós precisamos mostrar os sinais de que essa casa existe, e que nossa meta, nosso futuro é lá. Aqui é só um tempinho de passagem. Parece que foi ontem que eu tinha 15 anos, mas isso já ficou para trás há 55 anos atrás. Olha bem, eu estou vendo vários irmãos aqui, para lá de 50. Não parece que é ontem que nós vivemos 20 anos, 25, tinha aquela força total? Mas que coisa, né? O tempo foi ingrato com a gente, né? A gente está aqui hoje pela graça e a misericórdia de Deus. Os irmãos já pensaram no que Deus pode fazer através de uma igreja que trabalha para o reino de Deus de maneira agressiva? Hoje lá em Bragança, nós fizemos uma coisa assim que é uma caricatura de agressividade. Eu até quero passar isso para os irmãos, porque de repente vocês podem pegar a ideia, não podemos ficar com ideias boas, temos que passar. Alguém lá na igreja, um policial, disse assim, pastor, vamos arranjar água potável de garrafinha, que a gente compra ou ganha, e vamos pegar e embalar num evangelho, num folheto, e vão ficar lá perto do lago, onde as pessoas estão fazendo Cooper, estão passeando, nós vamos dar água potável, nós vamos falar de Jesus. Nós fomos lá hoje em 10 ou 12 pessoas, e o povo está passando. Gente, em 1h30 nós demos 400 garrafinhas d'água. E o povo ficava perguntando, mas é água de graça? Aí nós falávamos, mas a de graça é essa água aqui, mas a água que você vai beber de fato é essa outra aqui, ó, a água da vida que Jesus conquistou por você. As pessoas regalavam o olho, outros sorriam, outros, como sempre, não importavam. Mas você vai, porque de repente chega um homem e diz assim, gostei disso aí, eu estou afastado da igreja, eu vou voltar para a igreja. Onde que fica a sua igreja? Hoje aconteceu isso. Não foi no tempo do Apocalipse lá, aconteceu naquele tempo. No tempo de João Calvino pregava a palavra e ele tinha uma coisa, ele queria ensinar a Bíblia. João Calvino era um teólogo. Então ele passou a tarefa para um homem chamado Farel, que era um grande conquistador de almas. Farel ia para a praça pública e pregava, vinha aquela multidão, e Calvino ensinava. É assim que Deus vai fazer entre nós. Ele vai conquistar pessoas e outras vão ensinar. Você vai estar semeando e outros vão estar aguando e outros vão estar colhendo. Muitos de vocês podem pensar que, mas eu sou já idoso, ou eu tenho outro plano na minha vida, eu tenho um trabalho muito importante, não posso largar para sair daqui e ir para a China, como foi de Guilherme Caro, que morava na Inglaterra e ele era sapateiro. Mas o sapato dele, ele fazia sapato para os granfinos, para os lords, e etc, etc. Então, um dia ele sentiu que Deus o chamou. E ele falou, então eu vou para a Índia. Ele foi para a Índia, o Guilherme Cari.
E ele diz, no histórico quem lê a biografia dele, que ele ia passando com o navio por perto de ilhas e ele começava a chorar porque ele via muita gente naquelas ilhas, mas o destino dele era na Índia, então ele não podia parar ali. Em 1859, Simonton veio para o Brasil, pregou o presbiterianismo. Ele teve um ministério fantástico, maravilhoso. Durou apenas 8 anos. Sua esposa veio com ele, morreu com 4. Mas a semente ficou aqui. E hoje os presbiterianos do Brasil, eu quero crer que são mais de 2 ou 3 milhões. Contando com os que foram abrindo novas frentes. Tem presbiteriano renovado, tem presbiteriano fundamentalista, tem presbiteriano liberal, mas tudo é presbiteriano. E tem presbiteriano independente também. Começou com a visão de um homem. Mas talvez você fale assim, mas eu não posso sair daqui. Eu tenho um trabalho, tenho família. Aí tem Jocum, que vem, então faz o seguinte, você não pode sair daí, dar a vida lá não sei aonde, então você faz o seguinte, vai lá com a Jocum e fica 1 ano, 2 anos em um país, prega o evangelho, já está bom. Não é verdade? Fala, mas 1 ano, 2 anos, tem muita gente, muito jovem que vai, jovens com a missão é Jocum. Ele sai por aí. Mas fala, eu não posso ficar 2 anos, meu patrão vai ficar louco, a minha esposa vai morrer. Eu não posso. Aí então, quando foi há 14 anos atrás, 13 anos, Deus colocou no meu coração. Então faz o seguinte, Otoniel, já que não podem ir por 1 ano, 2 anos, vamos dar uma chance para que as pessoas possam ir em algum trabalho, um missionário por 1 semana. 1 semana. Aí eu falei, mas agora está parecendo aquela história de Abraão, mas se lá tiver 50 justos, não mata todo mundo. Se tiver 20, não mata. Agora, assim, olha, você não pode dar a vida inteira, dê 2 anos. Se não puder dar 2 anos, 1 semana que nós estamos pedindo, dia 19 de julho, mês 7 deste ano, nós vamos fazer a 13ª viagem missionária para os índios. E para os irmãos terem uma ideia de que a semente vale a pena, a semente é boa do evangelho. Um dia o missionário lá, que é um índio também, mas ele tem escola bíblica, foi até meu aluno lá no Mato Grosso, ele falou, quero fazer uma surpresa para vocês. Pois não, Sebastião. Ele chamou uma irmã lá e falou, ela vai ler alguns nomes aqui para vocês. Eu queria que todas as pessoas que ela só falar o nome, venham aqui para frente. Aí ela foi falando. Vieram 40. De uns 600 índios que tinha lá, assistindo o culto à noite. Daí a irmã falou para mim assim, mas pastor, tem mais uns 40, 38, 40 que eu contei, que não estão morando mais nessa aldeia, não estão aqui no culto hoje à noite. Então serão pelo menos 80 ou mais índios. Sabe quem são esses? São frutos da caravana de vocês que vieram ano após ano ficar aqui pregando o evangelho para eles. Valeu a pena. A Bíblia diz o que Jesus falou, se uma alma se converter, já valeu mais do que o mundo, mais 80. Então, tem 80 mundos lá, pessoas que vão glorificar o Senhor Jesus pela eternidade afora, sempre. Com você. Você vai ter lá os seus colegas caiuás, guaranis, fruto da caravana, que até o nosso irmão já teve com a gente lá, o Barão, já presenciou, e disse para mim que esse ano ele vai de novo. Eu fiquei tão feliz, né? E eu falei, quantos mais vai aqui da igreja? Ele falou, não sei. Falei, mas hoje eu vou pescar. Então eu estou querendo que vocês animem com o Barão,
Vamos lá passar, gente, pregar o evangelho. A gente faz oficinas, vai médico, vai enfermeira, a gente faz oficinas de cozinha, de costura, oficina de culinária, oficina de pedreiro, oficina de eletricista, porque lá eles moram na beira da estrada e eles precisam aprender uma profissão, e é isso que nós estamos fazendo com eles. Não é muita coisa, mas já deu um gostinho. Irmãos, dia 19 de julho deste ano, a caravana vai estar saindo de perto de Presidente Prudente, numa cidade que chama Pirapozinho. Daqui de São Paulo já tem várias pessoas de Bragança, de Itajubá, Minas, que estão falando que querem ir nessa viagem. Tem uma irmã lá em Bragança que falou, pastor, eu quero muito ir, mas o senhor tem que convencer o meu marido. Eu falei, não, pede para Deus. Convencer marido dos outros é brincadeira, né? Mas ela quer ir, né? É fisioterapeuta. Olha, gente, Deus tem muitas bênçãos para a igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja abençoadora. Eu quero também que vocês sejam como aquelas igrejas. Não eram perfeitas. Nem Tiatira, nem Pérgamo, nem Éfeso, nem Filadélfia. Mas eram igrejas que colocaram a vida à disposição de Deus para o trabalho crescer, crescer, e que o nome dele cresça e que eu diminua. É assim que diz o apóstolo João, não foi? Amém? Então Deus abençoe. Se alguém tiver interesse, o Mateus tem o meu endereço, ele tem o Barão tem também já a ficha de inscrição, as coordenadas, e nós podemos falar com você a miúdo mais tarde. Obrigado, Deus abençoe a toda a igreja. Aleluia.